Olá, boa noite. Meu nome é Atanielsen. Nós vamos para a nossa segunda aula do curso técnico em administração, módulo 3. E hoje, em nossa aula, nós vamos tratar de alguns assuntos muito importantes. Vamos iniciar falando sobre desembolso no orçamento. Como nós vimos na aula anterior, nós falamos a respeito de receitas, despesas e as despesas também podem ser denominadas de desembolso. E o primeiro assunto que nós vamos discutir é como projetar os desembolsos no orçamento. Na aula anterior, nós conversamos sobre a importância de realizar um planejamento antes de nós realizarmos os gastos da empresa. Ou seja, nós planejarmos os nossos desembolsos. É fundamental realizar esse planejamento para que não aconteça desembolsos em momentos oportunos. Muitas vezes aqueles desembolsos que você não planejou, que estão fora do orçamento e que podem aparecer em momentos em que não tenha receita para eles serem pagos. Martins define o desembolso. Desembolso é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto, defasada ou não no momento do gasto. Visconti Neves já define o desembolso de outra forma. Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitantemente com o gasto, pagamento à vista, ou depois deste, pagamento a prazo. Então, diante dessas definições de Martins, Visconti Neves, nós já conseguimos aqui relembrar algumas coisas que nós vimos na última aula. Então, primeiro, o conceito de desembolso, que é justamente os pagamentos que são realizados pela empresa, e esses pagamentos eles podem ocorrer em vários momentos, ou à vista no momento em que é efetuado a compra ou serviço, ou a prazo. Aqui uma pequena definição. O desembolso consiste no pagamento do bem ou serviço, independente de quando o produto ou serviço foi ou será consumido. E aqui a gente relata e traz aqui nesse quadro alguns tipos de desembolsos realizados pelas empresas: aluguel, seguro, alimentação, transporte, publicidade, comunicação, impostos, salários, serviços terceirizados, estadias e outros vários tipos de desembolsos que podem ocorrer dentro de uma empresa. É importante a gente relatar e observar aqui nas nossas tabelas que geralmente as empresas elas possuem mais saídas, desembolsos, do que entradas, receitas. Ou seja, as empresas elas vão ter poucas formas de receitas, porém, existe uma grande quantidade de desembolsos, de gastos. Então, a importância de se manter em constante organização e planejamento esses desembolsos. Importante. E aí, repetindo o que eu acabei de comentar, é importante ressaltar que nem sempre um negócio será inviabilizado porque teve uma baixa receita de vendas. Muitas vezes o problema está no alto volume de desembolso, ou seja, dos gastos de forma geral. A empresa pode ter sido competente na gestão comercial, as vendas, a empresa pode ter vendido muito, porém não foi tão competente em controlar bem os pagamentos.
podendo acabar gerando prejuízo. Geralmente existem poucas fontes de recursos e muitos tipos de pagamentos. Então, muitas empresas, elas às vezes têm um alto faturamento. Porém, devido não ter um planejamento para realizar os desembolsos, os pagamentos, a empresa às vezes passa por momentos difíceis. E não é por ter uma baixa receita, mas sim por ter uma falta de planejamento dos desembolsos. Uma outra informação importante e que é fundamental para que vocês, futuros técnicos em administração, apliquem nas empresas em que vocês irão trabalhar, é a importância de separar os desembolsos da empresa dos desembolsos dos sócios, dos proprietários. Muitos empreendedores e até microempreendedores, eles têm um hábito de colocar desembolsos pessoais para ser pago com as receitas da empresa. Isso pode prejudicar tanto a empresa quanto a organização para vocês que serão administradores financeiros. Porque se não houver uma separação desses desembolsos, a empresa pode, em alguns momentos, vir a faltar receitas e prejudicar os pagamentos da empresa, por ela estar realizando pagamentos das pessoas físicas. Então, é fundamental que ocorra essa separação de pessoa física e pessoa jurídica. Outra informação importante: definir os tipos de desembolso. Ou seja, muitas vezes vão surgir dúvidas desses desembolsos. É uma despesa ou um custo? É um gasto ou um desembolso? É um investimento? É um valor que foi perdido? Então, todos esses conceitos, eles precisam ficar bem definidos para que vocês, na hora de organizar os seus desembolsos, você saiba para que finalidade está indo esse dinheiro, onde está sendo colocado, lançado este desembolso. E aí nós vamos falar sobre dois tipos de desembolsos que confundem muito os administradores financeiros, que são os custos e as despesas. Eles são muito parecidos, porque ocorrem, vamos dizer assim, dentro da empresa, só que uns vão estar relacionados à produção e outros não vão estar relacionados à produção. Como nós podemos ver nessa tabela, os custos eles estão diretamente relacionados com a produção. Ou seja, os custos eles estão diretamente ligados com a produção. Ou seja, matéria-prima, mão de obra direta ou indireta, depreciação de máquinas, energia elétrica, água. E energia elétrica e água, é importante também falar que ele pode ser custo ou pode ser despesa. Porque a água e a energia elétrica ela pode estar relacionada à produção ou não. Mas aqui, nessa tabela, ela aparece como custo, ou seja, está ligado diretamente à produção. E as despesas são todos os gastos relacionados somente à administração. Ou seja, uma empresa, para ela funcionar, ela precisa ter algumas coisas básicas. E são essas coisas básicas que estão relacionadas à administração da empresa. Então, salários de administração, honorários da diretoria, material de escritório, comissão de vendedores, propaganda e publicidade.
Então, são algumas despesas que elas estão diretamente ligadas ao funcionamento da empresa e não à produção. Ou seja, se a empresa não produzir nada, ainda assim nós teremos essas despesas. Hansen considera custo como o valor em dinheiro ou mesmo equivalente em dinheiro que é utilizado para produtos ou serviços, que se cria a expectativa de benefício atual ou futuro para a empresa. Martins, ele já define os custos, todo gasto relativo a bem ou serviço que são utilizados na produção de outros bens ou serviços. São denominados custos. E para Horgren, a definição de custo é a seguinte: são aqueles gastos ativados associados à compra de mercadorias para revenda, no caso de empresas comerciais, ou associados à aquisição e conversão de matérias-primas para a venda, no caso de empresas produtoras. Então, nós podemos ver que nas três definições de custo, o custo está diretamente ligado à produção, como a gente falou anteriormente no slide anterior. Então, o custo ele está diretamente ligado à produção. Já a despesa, ela não está ligada à produção. Então, entende-se por despesa o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos. O Sebrae ele define as despesas. As despesas são valores monetários não aplicados diretamente na atividade fim da empresa. Entende-se por despesa o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos. O Sebrae, ele define as despesas como as despesas são os valores monetários não aplicados diretamente na atividade fim da empresa. Exemplo: aluguel, material de limpeza, água e etc. Ou seja, essas despesas elas não estão ligadas à produção. E aí eu repito, se eu não produzir nada, a empresa terá que pagar o aluguel. A empresa terá uma despesa com material de limpeza, porque a gente tem que limpar o ambiente, mesmo que não se produza nada. Então, existem as despesas que não estão vinculadas à produção. E aqui também uma tabela definindo, então, a definição do que é um custo e uma despesa. De forma geral, pode-se dizer que tudo aquilo que será produzido terá um custo, e tudo aquilo que a empresa tem de estrutura para manter é esforço de venda, será uma despesa. Vocês podem ver que o conceito, eles estão interligados, por isso que muitas vezes gera-se essa dúvida do que é um custo e do que é uma despesa. Os custos, gastos de fabricação de produtos, de matéria-prima, gastos com serviço, gastos com objeto de exploração da atividade final da empresa, atividade fim do negócio. E os gastos administrativos e de vendas não se identificam diretamente com a produção e são gastos outras atividades não exploradas pela empresa, atividade meio do negócio. Essas são as despesas. Então, aqui a gente consegue enxergar de forma bem clara as atividades fim do negócio e a atividade meio, que são os custos e as despesas.
Agora nós vamos falar um pouco mais sobre os custos, os conceitos e os tipos. Existem muitos tipos de custos e nós vamos conceituar eles. Quais são a classificação dos custos? Existem custos diretamente ligados à produção, que são custo direto e custo indireto, e nós temos custos que são não vinculados à produção, que são o custo variável e custo fixos. Eles são denominados desta forma. Então, nós temos o custo direto e o custo indireto, e custo variável e custo fixo. Vamos às definições, de forma mais clara. Então, custos diretos e indiretos. O custo direto ele recebe esse nome por estar diretamente ligado ao processo principal do negócio. Mais uma vez, ele está diretamente ligado à produção. Então, esses custos são facilmente identificados em produtos ou serviços. São eles as matérias-primas, materiais de embalagem, mão de obra direta, os operários de uma indústria. Os custos indiretos, o próprio nome já diz, esses são custos que não estão diretamente ligados às atividades principais da empresa e apresentam uma maior dificuldade para a identificação. Gastos com manutenção, seguros contratados, mão de obra indireta, funcionários de limpeza, de segurança, por exemplo. Então, acredito que essas definições ficou bem claras. Os custos diretos, que estão diretamente ligados à produção, e os custos indiretos, que eles não estão diretamente ligados à produção, mas que eles ocorrem independente de ter produção ou não. Alguns autores trazem esses conceitos. Nós vamos aqui defini-los. Então, custos diretos de um objeto. Custos diretos de um objeto de custo são os custos que estão relacionados a um determinado objeto de custo e que podem ser identificados com este de maneira economicamente viável. Que falou várias vezes o termo custo é porque ele está tratando justamente do custo efetivo para a gente produzir aquele bem, custo direto. Martins ele já define o custo direto. Podemos verificar que alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo, quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, mão de obra utilizada, são custos diretos com relação aos produtos. E Leone esclarece: custos diretos são os custos que podem ser identificados com o departamento ou com o produto. Então, mais uma vez trazendo os custos diretos, são custos que estão diretamente ligados à produção. Já os custos indiretos, para Martins, os custos indiretos têm-se. Outros realmente não oferecem condição de medida objetiva. Qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, como aluguel, supervisão, as chefias, são custos indiretos com relação aos produtos. E o Leone diz: custos indiretos são os custos que não podem ser, em última análise, identificados como uma unidade administrativa ou com o produto que está sendo fabricado. Então, ele não tem uma ligação direta com o produto que está sendo fabricado. São os custos indiretos. A classificação dos custos diretos e indiretos. Então, aqui, trazendo para vocês novamente uma tabela, para que vocês possam, vamos dizer assim, revisar alguns detalhes dos custos diretos e dos custos indiretos.
Então, os custos diretos. Mão de obra contratada diretamente para um serviço específico. Ou seja, eu vou fazer uma obra, eu contrato um pedreiro, ele está diretamente ligado a essa obra. É um custo direto. Serviços subcontratados e aplicados diretamente nos produtos ou serviços da empresa. Matéria-prima. Se eu vou construir uma casa, eu preciso comprar tijolos. Então, essa matéria-prima, os tijolos, o cimento, é um custo direto. Agora, os custos indiretos. Mão de obra indireta, representada pelo trabalho das áreas auxiliares e que não são mensuráveis em nenhum produto ou serviço executado, como o salário de uma secretária, Materiais indiretos são materiais empregados nas atividades auxiliares da empresa, ou cujo relacionamento com o negócio é irrelevante. Outros custos indiretos, custos com energia, saneamento, internet, da sede da empresa. Ou seja, esses custos indiretos. Vamos supor que a gente está fazendo uma obra, porém é num local distante. E eu preciso deixar um segurança para vigiar os materiais no horário que não está tendo gente trabalhando. Então, esse segurança ele não está diretamente ligado à obra, mas eu vou precisar fazer o pagamento dele. Isso é um custo indireto. A parte da empresa administrativa que vai estar gerenciando a obra, ele não está ali diretamente na obra, mas existem engenheiros, outras pessoas por trás que estão sendo pagos e que não estão diretamente ali na obra. Então, são os custos indiretos. Agora vamos falar sobre os custos fixos e custos variáveis. São dois tipos de custos diferenciados e que nós vamos aqui mensurar os pontos importantes de cada um. Custos fixos, o próprio nome já diz, são fixos, podem ser estimados, são gastos sem variação mensal de valor, não mudam de acordo com a produção ou o total de vendas. Gastos e cobranças já esperados, não são ligados à atividade produtiva e gastos com variação mínima. A diferença geralmente é de centavos. Então, os custos fixos, eles são custos também que não estão ligados à produção. Por quê? Porque eles ocorrem ali mensalmente e ele tem valores que são fixos e que são cobrados regularmente. Quando a gente fala de valor fixo, é importante ressaltar que não é que o valor não vai alterar. Por exemplo, um aluguel. Ele vai ocorrer todos os meses, vai ter uma alteração, mas a sua alteração é anual, a sua alteração não é em valor exorbitante e não tem vínculo direto com a produção. Já os custos variáveis, eles não permitem uma previsão exata. Os valores mudam de um período para outro, oscilam conforme a atividade da empresa. São relacionados a despesas imprevistas, água e energia quando ligados à produção, como eu citei anteriormente, e geralmente tem significativa variação. Ou seja, como a gente falou lá da obra, se eu estou realizando uma obra e a empresa consegue mais 5 obras, ou seja, ela passa a trabalhar com 5 obras. Então, eu vou precisar comprar mais cimentos, mais tijolos, eu vou ter mais mão de obra. Então, tudo isso são gastos variáveis, porque de acordo com a quantidade de obras que a empresa vai pegar, é que eu vou poder estimar quanto que eu vou gastar de tijolo, quanto que eu vou gastar de cimento, quanto que eu vou gastar de mão de obra. Ou seja, esses custos eles são variáveis. E aqui trazendo as definições de alguns autores. Os custos variáveis são aqueles que se alteram com as quantidades de serviços produzidos, ou seja, são os custos de produção. São os custos que estão diretamente ligados à produção. Guerreiro, ele define
O custo variável é aquele que guarda a relação direta com a produção. Quando o volume de produção e vendas aumentam, o custo aumenta. Quando o volume de produção e vendas diminui, o custo também diminui. Então, os custos variáveis estão diretamente ligados à produção. Se eu estiver vendendo din-din, quanto mais din-din eu produzir, mais material eu vou precisar para produzir esses din-dins e eu vou ter um custo maior desses materiais. Então, quanto mais din-din, maior vai ser o custo. Então, ele está ligado diretamente à produção de din-dins. Zanduca ele define, classifica como custos variáveis aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividades. Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou do volume de vendas efetivado num determinado período. E trazendo aqui um exemplo de custos variáveis. Em relação aos custos variáveis, o raciocínio é o seguinte: esses custos já são diretamente relacionados com a atividade da empresa e recebem também a denominação de custos de produção. Esses custos apenas existirão quando produtos ou serviços forem realizados. Vamos utilizar como exemplo a compra de matéria-prima, farinha, para fazer um bolo. Vamos supor que o custo de um determinado componente seja de R$ 250. A empresa apenas irá comprar esse item se estiver produzindo. À medida que produza mais, necessitará comprar um maior volume dessa matéria-prima. Então, aqui ficou bem claro um exemplo de custo variável. Os custos fixos, Guerreiro, ele define, são valores consumidos que não guardam estreita correlação com a produção e com as vendas da empresa. Quando o volume de produção e vendas aumentam, dentro de um determinado intervalo, o custo fixo permanece, de certa forma, indiferente. Ou seja, se eu produzir mais bolos ou menos bolos, o aluguel do meu espaço vai ser o mesmo. Custo fixo são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da produção. Independem, portanto, do nível de atividade, conhecidos também como custo de estrutura. Um exemplo de custo fixo: os custos fixos dizem respeito a tudo aquilo que a empresa terá que pagar, independente de algum produto ou serviço, quando é produzido. Ou seja, acesso à internet da empresa. Se a empresa produzir muito ou produzir pouco, essa internet terá que ser paga. E será sempre o valor de R$ 100. Ou seja, se a empresa produzir muito ou produzir pouco, esse valor vai ser fixo, R$ 100. Aqui uma tabela trazendo alguns exemplos de custos fixos e custos variáveis. Custos fixos: limpeza e conservação, aluguel de sala, salários da administração, internet da sede. Custos variáveis: matéria-prima, embalagem, contratação de mão de obra para um trabalho, produto, serviço específico. Um outro conceito importante que nós vamos tratar agora é sobre a gestão desses custos fixos e variáveis. Ou seja, além de vocês entenderem dos conceitos, vamos tratar agora de como fazer a gestão desses custos, custos fixos e custos variáveis. É fundamental que tenha uma gestão eficiente desses custos para que a empresa possa alcançar o seu objetivo principal, que é obter lucro. Como nós falamos lá na aula anterior, obter lucros e aumentar o patrimônio dos seus proprietários. E aqui nós vamos classificar custos e despesas em fixos e variáveis. A gestão dos custos fixos ela é feita de maneira eficiente, contribui para a saúde financeira da empresa, e todo gestor precisa estar inteirado sobre os custos para administrar os gastos e manter uma boa lucratividade para o negócio.
Gestão dos custos fixos. O que é a gestão dos custos fixos? É a administração dos custos fixos da empresa. Em outras palavras, é o gerenciamento de tudo que ela gasta para continuar funcionando. É uma tarefa fundamental, principalmente porque auxilia na tomada de decisão. Ou seja, se a empresa ela tiver tendo custos fixos com valores elevados, é fundamental se ter tomadas de decisões importantes para redução desses custos fixos. Caso sua empresa seja uma grande empresa, ela irá necessitar de uma boa estrutura de gestão. Terá que contratar funcionários, estrutura administrativa, de suporte, funcionários, desenvolver sistemas de gerenciamento e garantir que possua profissionais capacitados para gerenciar empresas de grande porte. Então, se nós observarmos, geralmente as empresas de grande porte, ela tem vários setores. Elas não trabalham com um setor só. As pequenas empresas nós vamos ver poucos setores, mas as grandes empresas, elas trabalham com vários setores. E cada setor desse tem o seu gasto fixo. Então, é fundamental que o gestor financeiro faça o controle de forma eficiente desses gastos físicos de cada setor e de toda essa estrutura administrativa, para que possa a empresa funcionar e produzir com qualidade os seus produtos. A gestão de custos permite compreender quanto cada produto ou serviço custa para a empresa. Esse é o ponto de partida para a elaboração de margens de lucro e preços daquilo que a empresa vende. Com a precificação correta, o negócio corre o risco de com a precificação correta, o negócio não corre o risco de ficar no prejuízo ou de perder oportunidades. Quando nós estivermos falando mais à frente de precificação, nós vamos ver o quanto é importante essa gestão dos custos fixos e dos custos variáveis. E essa gestão dos custos fixos é justamente porque toda essa estrutura administrativa da empresa, ela vai entrar no custo do produto final. Então, no produto final, mesmo você não tendo ligação direta com a produção, esses custos fixos, eles entram no custo final do produto. Por exemplo, aqui nós vamos falar de um exemplo de algo que muitos de nós comemos, né? Os ovos de Páscoa, chocolate. Podemos supor que uma empresa que esteja planejando a fabricação de grande volume de chocolate, 10 mil ovos de chocolate para a Páscoa. Essa produção ocorrerá nos próximos 6 meses. Será então necessário desenvolver uma estrutura para isso, um custo fixo. Ou seja, para que eu possa produzir esses 10 mil ovos, eu preciso de um espaço, eu preciso de mão de obra, eu preciso de várias coisas de custo fixo. Então, nós vamos planejar esses custos fixos. Vamos considerar que essa empresa necessite alugar um imóvel, aumentar a sua estrutura temporariamente e amplie assim o espaço para aumentar a produção. Dentro dessa programação de gastos, tem a previsão de gastar em torno de 24 mil neste período de 6 meses. Ou seja, fazendo um cálculo aqui, 24 mil reais em 10 mil ovos produzidos, a gente vai ter aqui R$ 2,40. Seria aí o nosso valor do custo fixo de um ovo. Essa é uma situação muito interessante quando começamos a avaliar os custos fixos. O primeiro ponto que devemos verificar é se os 10 mil ovos de chocolate são rigorosamente iguais e irão utilizar a estrutura da empresa de forma equivalente. Caso isso ocorra, podemos sim distribuir os custos de formas iguais, igual nós acabamos de fazer. Se for 24, se forem 10 mil ovos iguais, nós podemos pegar aqueles 24 mil e dividir para esses ovos igualmente, que vai dar o valor de R$ 2,40. Porém, pode acontecer
de a empresa produzir ovos diferentes. Ou seja, por outro lado, se a empresa produzir tipos diferentes de chocolates, chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, chocolate diet, teremos que distribuir os custos também de forma diferente, vistos que eles utilizam uma estrutura da empresa diferente. O tipo de chocolate que vai usar deverá também pagar por uma estrutura diferenciada, ou seja, cada tipo de chocolate vai ter um custo. E aí nós vamos ter que fazer o rateio desses custos. Ou seja, se eu tenho lá os R$ 24.000 de aluguel, dependendo do que eu vou gastar em cada tipo de chocolate, cada um vai ter uma porcentagem. E aí nós vamos ver o chocolate ao leite, 40%, o chocolate amargo, 20%, chocolate branco, 20% e o chocolate diet, 20%. Então, assim, a gente vai distribuir os nossos custo fixo. E agora nós vamos falar sobre a gestão dos custos variáveis. Já os custos variáveis, eles vão entrar de forma diferente na nossa produção. Ou seja, se eu vou produzir chocolate, nós vamos considerar aqui que esses chocolates são todos iguais. Então, acima vamos destacar os possíveis custos variáveis para a fabricação de 4.000 ovos de chocolate. Vamos usar apenas o custo de fabricação do chocolate ao leite. Destacaremos os principais itens que farão parte da produção. Custos como aluguel, por exemplo, não entrarão nesta etapa, pois, como vimos anteriormente, são custos fixos. E aqui nós estamos tratando dos custos variáveis. Se nós fôssemos fabricar 4.000 ovos de chocolate, nós gastaríamos em matéria-prima, chocolate em barra, outros produtos como leite, açúcar, gastaríamos com embalagem, mão de obra, os funcionários e outros gastos. Então, aqui, se nós fôssemos gastar, produzir 4.000 ovos, nós iríamos gastar R$ 10.700. Se nós aumentássemos a nossa produção, os nossos custos variáveis iriam aumentar. Porém, os nossos custos fixos iriam se manter os mesmos, porque, novamente, eu repito, os custos variáveis são custos ligados diretamente à produção. Aqui nós finalizamos a nossa aula, a nossa segunda aula.